Vamos corrigir mais uma questão, essa que é a questão de número 4 desta prova da VUNESP para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então nós temos aqui um texto que nós já lemos, que fala da novela Tempo de Amar, e é uma linguagem culta, né, que é apresentada na novela, e o texto fala justamente sobre essa linguagem culta apresentada na novela. E o que a questão pede? Considere as passagens. Os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Morjardin, para que o telespectador consiga se sentir em outra época. Os pronomes em destaque assumem nos enunciados correta e respectivamente os sentidos. Então, quais são os sentidos destes pronomes que foram sublinhados? Bom, pessoal, a questão correta, nós vamos analisar já, é a letra C, e a banca da VUNESP, ela considera os personagens se expressam como reflexivo. O pronome reflexivo tem uma característica própria de que ele reflete, ele age e ele tem essa característica de reflexão. A mim mesmo, a ti mesmo. É muito complicado falar dessa questão, por quê? Porque a maioria dos doutrinadores, escritores de português, consideram esse ser não como pronome reflexivo, e sim como parte integrante do verbo. Não teria como falar os personagens expressam de maneira correta e erudita. Eu teria que colocar esse ser. E como esse ser ele se torna obrigatório para estes autores, isso aqui não seria pronome reflexivo. Isso aqui seria parte integrante do verbo. Porém, para a banca VUNESP, eles consideravam isso aqui como um ser, como pronome reflexivo. E de fato, pessoal, eu não poderia considerar isso aqui como recíproco. Então eu não teria como, ou eu anulo a questão, ou eu não tenho como considerar a letra A e a letra B como corretas. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Morjardin. Então compartilhou o sentimento dele. Então esse dele realmente tem um sentido de posse. Então na segunda assertiva nós não temos dúvidas. Quando eu falo compartilhou-lhe o sentimento, né, Jaime Morjardin, compartilhou o sentimento dele, sentimento de posse. Para que o telespectador consiga se sentir em outra época, essa questão do se sentir é a mesma situação dessa primeira assertiva. Esse ser, para a maioria dos doutrinadores de português, entendem que esse ser é parte integrante do verbo. Não é um pronome reflexivo, mas a banca VUNESP entendeu que o ser seria um pronome reflexivo. Então, até por alternativas, eu não poderia marcar a letra A e a letra B, eu ficaria entre C, D e E eu não tenho nenhuma situação aqui de enfático, e não poderia ser também esse C aqui possessivo de forma alguma. Então, por exclusão, né, a banca VUNESP considerou a letra C como correta, mas cabe discussão. E muitos candidatos entraram com pedido de recurso nessa prova, mas foi negado. A questão, o gabarito foi mantido como correta letra C. Questão de número 3. Nesta questão, a prova continua a tratar do mesmo texto, sobre a novela Tempo de Amar. Nós já lemos esse texto aqui na primeira questão e vamos agora resolver essa terceira questão baseada no texto. No texto, então, não é na novela, e sim no texto que fala da novela Tempo de Amar. Há exemplo de uso coloquial na linguagem da passagem. O que é linguagem coloquial, pessoal? Não é a linguagem utilizada na novela. A novela usa linguagem culta, uma linguagem erudita. A linguagem coloquial é a linguagem cotidiana, a linguagem mais próxima do que nós falamos hoje em dia. Então é essa linguagem coloquial que nós vamos procurar nos itens a seguir. É comum acharmos que a linguagem coloquial sempre haverá um erro.
Não é que haja um erro, ela foge à linguagem culta, mas nem sempre aquela linguagem coloquial está gramaticalmente errada. Na verdade, a linguagem coloquial, ela se afasta da linguagem culta. Então, nós vamos talvez achar aqui em uma dessas assertivas uma resposta satisfatória para a linguagem coloquial, mas na gramática essa frase está certa. É simplesmente uma classificação entre linguagem coloquial e linguagem culta. Percebam a letra A. Então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Pessoal, linguagem culta não seria escrita assim. Então tudo foi pensado para que o público entrasse junto conosco nesse túnel do tempo e não com a gente. No cotidiano falamos assim, mas uma linguagem culta substituiríamos com a gente pelo conosco. Então eu já sei que essa é a alternativa correta da questão. Letra B. Com frases que parecem retiradas de um romance antigo, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Nenhuma linguagem coloquial aqui na questão letra B. Quem assiste à novela Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto, também sem linguagem coloquial. Letra D. O autor da novela diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Perfeito, também, linguagem culta. Letra E. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Então, pessoal, a única alternativa que eu posso marcar como correta é a letra A. Então, tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente. Na verdade, eu substituiria isso aqui, se eu quisesse escrever na linguagem culta, pelo conosco, nesse túnel do tempo. Alternativa correta, letra A. Questão de número 2. Na questão anterior, nós lemos esse texto que fala sobre a novela Tempo de Amar, uma novela que foi apresentada pela Rede Globo de televisão. E essa novela ela tem uma linguagem culta, uma linguagem bem diferente da nossa linguagem atual, que é uma linguagem coloquial. Bom, e aí a questão está pedindo o seguinte, essa segunda questão. As informações textuais permitem afirmar corretamente que... Letra A. A proximidade entre a literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à linguagem, por isso essas artes primam pelo erudito. Pessoal, as novelas não primam pelo erudito. Então eu não posso afirmar que essa letra A está correta. E a literatura também, nem todas elas primam pelo erudito. É comum a gente achar que as literaturas elas primam pela linguagem culta. Porém, existem muitas literaturas atuais, modernas, que também utilizam a linguagem coloquial, até para se aproximar um pouco mais da nossa linguagem, a linguagem coloquial, a linguagem cotidiana. Então a letra A está errada. Letra B. A linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas, como é o caso do Alcides Nogueira, que desconhecia o emprego de formas eruditas. Perceba, pessoal, que nós temos que achar as informações textuais. Eu não posso buscar em outras situações sobre esse autor, por exemplo, Alcides Nogueira. Eu tenho que ver o que está aqui escrito no texto. E o texto não diz isso, que a linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas. Pelo contrário, isso aqui trata de uma contextualização. Vai depender do contexto que a novela está inserida. Se a novela pede uma linguagem culta, o autor vai utilizar uma linguagem culta. Se a novela pede uma linguagem mais popular, mais coloquial, o autor utilizará essa linguagem coloquial. Letra C. A linguagem erudita deixa de ser empregada na novela quando há necessidade de retratar os momentos mais banais vividos pelo personagem. Essa alternativa também está errada, porque em todos os momentos da novela, já que é uma novela de época que se falava a linguagem culta naquele momento,
todos os personagens utilizam dessa linguagem culta, que é a linguagem da época. Letra D. A opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para o tempo presente, modernizando-os. Ora, pessoal, se nós trouxéssemos essa novela para o tempo presente, nós não utilizaríamos a linguagem culta. É uma linguagem que está bem distante do nosso cotidiano. Então, nós não necessariamente vai implicar isso aí. Trazer para o tempo presente, modernizando a linguagem. A letra E, que é a letra correta, a harmonização entre linguagem e estética da novela, ou seja, os figurinos, né? Toda a parte de roupa, por exemplo, da caracterização dos personagens, contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público. É claro que se a gente unir a linguagem da época, que era uma linguagem culta, com a caracterização dos personagens, fica muito mais fácil do telespectador entender qual é o contexto daquela novela. Por isso, a alternativa correta é a letra E. A harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público. Questão 11. Quando o autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação, seu objetivo é mostrar que... Bom, aqui o autor ele faz uma associação entre a vida é pontuação e associa a infância à exclamação. Bom, pessoal, quando ele faz uma metáfora entre vida e pontuação, metáfora é a comparação implícita entre essas duas situações. Vida é pontuação. E associa essa vida é pontuação à infância, né, dizendo que é uma exclamação. O tempo todo nesse texto, que nós já passamos já nas questões anteriores, o autor ele exalta a infância como se fosse um ponto de exclamação o tempo todo. E o que é essa exaltação ou ponto de exclamação? Significa sentimento, emoções. Então, o tempo todo ele cria essa marca chamada de pontuação para definir que a infância é carregada de sentimentos, de emoções. E por isso ele faz essa metáfora com um ponto de exclamação, que é uma marca que justamente traz esses sentimentos. Esse sentimento de surpresa, de emoções, como a infância. Então vamos agora analisar as assertivas. Letra A. O pleno encantamento marca esse período da vida. Sim, é um pleno encantamento que marca o período da infância. E as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. Questão correta. É justamente nessa fase da vida que as crianças são mais espontâneas e é uma marca referente à infância essa exclamação. A percepção exagerada das crianças não tem como se justificar na relação que elas estabelecem com os adultos e o mundo. Em nenhum momento no texto é falado sobre isso. Letra C. Os adultos tendem a ficar incomodados com a forma como as crianças vão descobrindo os segredos do mundo. Não é essa a metáfora que o autor quis dizer. O autor quis falar que existem sentimentos e não que os adultos têm dificuldade para atender o encantamento das crianças. E letra E, as crianças normalmente descobrem o mundo sem reagir aos acontecimentos. Muito pelo contrário, elas reagem sim aos acontecimentos que marcam essa etapa de seu desenvolvimento. Portanto, pessoal, a alternativa que o autor quis dizer, fazendo essa metáfora entre vida e pontuação, é a letra A. O pleno encantamento marca esse período da vida e as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. Observe as passagens do texto. O que a gente deve aos professores, primeiro parágrafo. Mas quem, professoras, nos ensina a viver? Quarto parágrafo. Observando-se o contexto em que ocorre a pontuação nelas presentes, conclui-se que as frases apontam correta e respectivamente para os seguintes sentidos. Essa questão, pessoal, nós vamos analisar a parte semântica. O que essas duas passagens querem dizer?
Quando o que a gente deve aos professores, quando nós falamos essa frase, até pelo ponto de exclamação presente nessa frase, aqui está dando uma ideia de reconhecimento, de gratidão, de sentimento, tudo que se deve, tudo que a gente deve aos professores por todo o ensinamento apresentado. Então é uma forma de gratidão. Esse é o significado passado nessa frase. Gratidão, reconhecimento. Mas quem, professores, nos ensina a viver? Até pelo ponto de interrogação presente nesta frase, aqui é um questionamento, é uma reflexão. Então a ideia que passa aqui é de questionamento. Vamos à letra A. O narrador sente que está em dívida com os professores? Não. O narrador tem uma gratidão, um reconhecimento pelos professores e não uma dívida. Então, letra A não posso marcar. Letra B. O narrador demonstra reconhecimento pelo que lhe foi ensinado? Sim. O narrador questiona qual é o papel da gramática na vida cotidiana das pessoas? Sim, é um questionamento. Portanto, a letra B está correta. Letra C. O narrador ironiza a educação? Não. O narrador tem gratidão pelos professores e não ironiza a educação. O narrador expressa certo descontentamento com o que os professores lhe ensinaram? Não, justamente o contrário, é uma gratidão, um reconhecimento. Então, a letra D também está errada. E a letra E, o narrador questiona os ensinamentos gramaticais que recebeu dos professores? Não, ele reconhece, né, tudo que foi ensinado a ele. Então, só podemos marcar como correta a letra B de bola para essa questão.